Olá, aqui é a Andrea Volney da Pedagogia Quântica e hoje nós vamos conversar sobre o mapa mental, sobre como fazer um mapa mental familiar. Faça isso com seu filho que você vai ver os grandes benefícios e eu vou te explicar direitinho o porquê. Olha só, o mapa mental é uma estratégia, uma estrutura onde a gente faz uma síntese de algo. Então, o mapa mental ele é muito usado por pessoas que vão estudar para concurso, pessoas que estão aí fazendo resumos, estudando para provas. Por quê? Porque o mapa mental traz um conceito grande de uma forma sintética e ele vai diretamente na sua memória, porque ele pega pontos chaves com desenhos ou com palavras-chave, formando um contexto maior. E aí, quando a gente pensa numa educação sistêmica, numa educação do coração, onde a gente está construindo com essa criança os valores familiares, conectando essa criança ao amor da família, e aí a gente tem todo o embasamento nas leis do amor definidas por Bert Hellinger, né? Se você não conhece ainda as leis do amor, a constelação familiar, se você ainda não conhece essa proposta, eu tenho outros vídeos aqui que eu explico melhor essa abordagem sistêmica. E a ideia é a gente levar algumas atividades sistêmicas para as crianças, especificamente para a alfabetização. Se o seu filho não está em processo de alfabetização, você pode usar da mesma forma, tá? Com outro enfoque. Mas nós estamos pensando aqui, junto com essa construção desse vínculo afetivo com a família, o ensino das primeiras palavras, o ensino do registro escrito de uma forma afetiva, de uma forma prazerosa, de uma forma significativa. Por isso, nós, aqui na Pedagogia Quântica, associamos esses dois conceitos, que é a abordagem sistêmica e a alfabetização, a aprendizagem da leitura e da escrita. Mas essa atividade especificamente você pode fazer com qualquer criança, que ela vai ser muito beneficiada com essa estratégia. E qual o objetivo disso, gente? É a gente criar alguns referenciais da história de vida dessa criança de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. Quando a gente tem um referencial de família muito bem construído, a gente se alinha melhor na questão do pertencimento, que a gente se sente muito ligado àquela família, a gente se coloca melhor no nosso lugar, a gente consegue vislumbrar a posição de cada um dentro do esquema, a contribuição de cada pessoa dentro da família. E tudo isso, todas essas leis podem ser respeitadas com atividades simples, com brincadeiras, com histórias, com atividades que vão provocar na criança essa reflexão. É uma reflexão cognitiva, mas ao mesmo tempo é uma reflexão afetiva. Vocês podem experimentar. Toda vez que a gente conta uma história familiar ou que a gente traz esse assunto à tona, se a gente está num ambiente onde essas leis estão harmonizadas, as crianças elas se alegram, né? E se ela não se sente muito confortável com o trabalho ou com uma atividade em relação à família, a gente tem que olhar com mais cuidado e com muito respeito, porque podem ter aí no meio algumas situações onde esse amor ficou emaranhado, onde esse amor ficou mal interpretado, onde existe algum bloqueio neste fluxo do amor. Nunca falta amor, mas às vezes esse amor ele fica como que interrompido por algumas interpretações, algumas vivências que não favoreceram que esse amor fluísse. E quando a gente vai fazendo essas atividades, o objetivo é que esse amor volte a seguir o seu fluxo natural, porque quando isso acontece, sucesso na vida dessa criança, equilíbrio, leveza, bem-estar, tudo isso a gente consegue então com a harmonização do campo familiar. E a atividade que eu vou propor agora é essa, uma harmonização do campo familiar. O que você vai fazer? Você vai construir um mapa mental. Como que é isso, André, um mapa mental?
Você vai contando a história da família e ao mesmo tempo que você vai contando, você vai desenhando. Você vai desenhando à medida que você vai narrando. Já viu que tem alguns vídeos assim, em que a pessoa, o narrador vai contando ali o conteúdo daquele vídeo e as imagens associadas àquilo vão aparecendo? Então é isso que nós vamos fazer. Só que nós vamos fazer de uma forma manual. Não se preocupem com a questão estética, se vai ficar visualmente adequado ou não. O mais importante nesse trabalho, gente, é você estar alinhado com o seu sistema familiar. Porque quando está tudo bem, tudo harmonizado com você internamente, quando você vai passar esse recado para a criança, você passa isso com muita clareza. Agora, se internamente você ainda tem alguns julgamentos e algumas situações em relação à sua história familiar, então vai reconstruir isso antes. Vai tentar olhar para isso de uma outra perspectiva para você poder passar para a criança isso de uma forma bastante significativa, bastante leve, sem repassar situações de fragilidade, de medo, de más interpretações, tá? Então, resumindo, nós vamos contar a história da família para a criança com um mapa mental, focando na força de cada um dos seus membros, focando na contribuição positiva que cada um deu. É esse o foco, porque quando a gente foca na força da família, é isso que a criança vai trazer e significar fortemente no coração dela, tá? E eu fiz aqui a história da minha família, vou contar a minha história da minha família para vocês, mas não é assim da forma que eu vou contar aqui, porque os desenhos já estão prontos. Mas a ideia é que você vá construindo, contando e construindo o desenho junto com as crianças, tá bom? Então, meu desenho, gente, deixa eu contar pra vocês. O meu desenho, ele é lá da minha faixa etária de 4 anos. Ele não evoluiu não, tá? Mas sem problemas, né? Então, gente, aí você vai contando com desenhos e explicando a história. Vou passar a minha história aqui rapidinho, ó. Esse aqui é o meu papai. Aí você conta que ele saiu de casa muito cedo, teve que deixar os pais dele para ir trabalhar. Aqui é a minha mamãe, que um belo dia também deixou os pais dela para fazer uma viagem. E nesta viagem de avião, ela conheceu o José Correia, que também tinha ido viajar de avião. E lá, nessa viagem, eles se conheceram e se apaixonaram. E a partir desse amor, eles se casaram. E dessa união, nasceram 6 filhos. E aí você coloca na ordem, tá? Os filhos. E essa é a história por parte da mamãe. Então, depois você vai para a história por parte do papai, que é Deraldo e Aurelice moravam lá na Bahia. E aí eles vieram para Brasília, se casaram e construíram então a sua casa em Brasília. E dessa união nasceram 4 filhos. E aí, gente, depois que você contou a história por parte de pai, por parte de mãe, você destaca, né? Então aqui, ó, este aqui, o número 3, é o meu ex-marido. E aqui também eu sou a filha número 4. Então, a partir daí a gente vai contar a história do casal. Que este casal se uniu e desse amor bonito, conta com detalhes, estou contando resumidamente. Nasceram os filhos. E aí eu quis fazer essa abertura aqui, ó, como se o caminho deles estivesse aberto para a vida, né? Os pais atrás e eles com o caminho aberto para a vida. Eu me separei do meu esposo, então aqui eu mostro, não sei se está dando para vocês verem aí, eu faço o fio do amor, que mesmo estando separados, né, coloquei até mais distante aqui um pouquinho, o amor que foi gerado da vida permanece e vai diretamente para o coração dos filhos. Então essa historinha, gente, ela pode ser, não que você tenha que contar com essa mesma estrutura, você vai inventar o seu jeito aí, mas o importante é que você foque sempre na força da família, naquilo que foi positivo na construção de cada um, na dedicação, no envolvimento e no pertencimento dessas crianças nesse núcleo familiar, tá? E aí vamos partir agora para a parte mais específica de alfabetização. Quando a
a gente faz isso, nós estamos trazendo para a criança a compreensão de que nós podemos representar graficamente aquilo que a gente fala. A escrita, ela é um registro da fala, só que ela passa pela fase do desenho, tá? Então, quanto mais a gente oportuniza que a criança desenhe ou que ela visualize que os desenhos também vão expressar uma ideia, mais ela vai estar preparada para a leitura lá na frente. Então, ela vai estar conectada com um registro gráfico que vai ajudá-la lá na frente a entender que aquelas letrinhas também registram aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente. E aí, num segundo momento, você pode pegar estes desenhos e escrever os nomes das pessoas da família. Em um outro momento que você escreveu um nome, pede para ela recontar a história. Então, você vai pedir para recontar a história. Você vai estar trabalhando a oralidade. Quando a criança conta uma história, ela está organizando o pensamento, a sequência lógica, o começo, o meio, o fim. Uma organização de tempo, de ideias. Então, oportunizem que as suas crianças contem as histórias. E recontar a história da família é altamente poderoso e significativo. Então, façam isso. Deixem que ela conte a história novamente, que ela leia o nome das pessoas, mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada. Com a historinha, ela vai poder passar o dedinho e ler o nome das pessoas da família. E ela vai saber também que, além de escrever, além de entender uma ideia pelo desenho, a gente também pode entender pelas letras, que aí você já está fazendo a transição quando você escreve o nome das pessoas da família ali. Então, atividade rica, repleta de sentido e sempre mostrando os laços afetivos, sempre mostrando como aquela criança foi amada para ela poder chegar nessa estrutura familiar, independente dos conflitos, independente das broncas, independente de qualquer coisa, tá bom? Então façam isso, façam um mapa mental com a criança e ajudem ela a construir internamente a sua história de força, que é a história da sua família. Depois me contem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir, tá bom? Porque aí a gente ganha mais divulgação desse conteúdo, tá bom? Um abraço de luz e confiança quântica.